Mas vamos lá. Eu defendo, tá? Defendo piamente, defendo à luz da Escritura, à luz da história da igreja, à luz da lexicografia, à luz da chave linguística e à luz, tá, de um comportamento, de uma fé, de toda a cristandade e 21 séculos, tá? E que Jesus é Deus e que Ele é Senhor, que Ele não é criatura, que Ele é Criador. E isso, novamente, tá? Uma redundância para que os irmãos compreendam que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele não é uma criatura. E isso é uma verdade, tá? Que nós encontramos no texto bíblico, no texto sagrado, encontramos isso na história da igreja, tá? Na igreja primitiva, do século I, do século II, do século III, do século IV. Eu gosto muito de argumentar. Então, eu defendo piamente que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é eterno, coeterno com o Pai, que Ele não é uma criatura, não foi criado, tá? Com base no texto sagrado, tá? E que Jesus é adorado dentro do texto bíblico, eu uso principalmente esses 3, 4 primeiros séculos da igreja, para não ter depois aquele anacronismo, aquela falácia de linkar a adoração a Jesus, a Constantino, né, e aquela argumentação bíblica teológica, que nós encontramos essa verdade no texto bíblico, na história da igreja, toda a lexicografia, a chave linguística, 99,9% dos grandes eruditos e dos grandes acadêmicos defendem, né, e propagam e vaticinam aquilo que eu estou aqui anunciando a vocês, tá bom? Então nós temos aí os textos bíblicos, que Jesus é Deus, que Ele é eterno e coeterno. Nós temos a estrutura joanina, nós temos o princípio ali do Evangelho de João, da cristandade, tá bom? Então eu vou defender isso, tá? Eu vou defender à luz do texto bíblico, à luz da história da igreja, à luz da lexicografia, à luz da chave linguística, embora eu esteja aí no meu trabalho, não esteja em casa, infelizmente, mas depois tudo aquilo que eu reverberar aqui, tá? Eu posso provar e comprovar com as obras acadêmicas em mãos, citando a fonte e citando a página. Você ainda tem 1 minuto e meio, Teles. Você quer terminar o teu tempo ou não? Então é isso, tá? Que Cristo é Deus, novamente, tá? Novamente, que Jesus é Deus, Senhor, Criador. Isso é uma verdade bíblica, teológica, exegética e hermenêutica e gramaticalmente correta, a qual nós encontramos a base disso, não só na história do cristianismo, desde o seu Senhor, e que ele recebe aí a adoração. E a tua ideia? Seu microfone, Adriano, seu microfone. Então, gente, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: isso aqui é um pré-debate, é um aquecimento para um possível debate mais organizado que teremos, e mais acadêmico, como o Teles gosta, né? Mas a título de tema, o que nós podemos ver é o seguinte: primeira coisa, Jesus ele é adorado na Bíblia trinitária, em que Jeová é adorado, em que o Pai é adorado. Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da Bíblia 2 coisas pelo menos. Primeiro, que Cristo ele é adorado, mas não no sentido em que o Deus Todo-Poderoso é adorado na Bíblia. E segundo, que a prática de Jesus, ainda assim, isso está errado. E vou mostrar isso dentro da Bíblia, a maior obra acadêmica que existe na humanidade. Quando nós vamos para a Bíblia, existem pelo menos 11 versículos da Bíblia, da sua períncope ou do seu contexto, e não se encontra nenhuma base argumentativa para se mostrar ou afirmar que Jesus é adorado por ser uma divindade. Nenhum texto desses aponta para isso. E aquilo que Cristo ensina sobre adoração vai de encontro com aquilo que os trinitários fazem. Jesus ele não ensinou um novo modelo de adoração que incluía adorar 2, 3 pessoas. Ele não ensinou isso enquanto esteve na Terra. Incluía adoração a Jesus Cristo, ou a um Messias, ou a um ser divino juntamente com outro ser divino que era o Pai, junto com Jesus. Não existia esse tipo de adoração em Israel. E eu vou até pedir aqui, por exemplo,
que o Telles, já que ele se coloca como acadêmico, né, que afirma que é acadêmico, então ele deve saber muito bem, ou até melhor do que eu, como que os judeus adoravam a Deus lá nos tempos bíblicos. Quando eles iam no templo, como é que eles adoravam a Deus ali? Era adoração a duas pessoas? Era adoração ao Messias? Os judeus, por exemplo, eles entendiam que Jesus, na condição de humano Deus, na função de Messias, ele merece adoração igual o Pai merece? Será que o Telles vai conseguir mostrar isso para nós? Ele é um com o Pai e por isso eles são o mesmo Deus e por isso Jesus deve ser adorado individualmente? São algumas perguntas que nós vamos responder aqui que vai destruir de uma vez por todas essa falácia teológica criada por algumas pessoas que realmente não está de acordo com o que a Bíblia diz. Vamos mostrar facilmente dentro da Bíblia que essa prática de adorar Jesus, ela não é um ato de reconhecimento de uma divindade. Muito pelo contrário. O tipo de adoração que Cristo recebe, ela é igual, exatamente igual a outros seres humanos que foram adorados. Os motivos que Jesus recebeu o prosquinel de alguém, não é por ele ser um ser divino. Nós vamos mostrar aqui dentro do contexto de cada versículo, se o tempo permitir, por que Cristo recebeu o prosquinel e quem mais na Bíblia recebia prosquinel. E vamos usar, claro, a regra do Telles para transformar o Jesus adorador em Jesus adorado. Vamos aplicar isso para outras coisas e ver se ele vai conseguir realmente fundamentar a regra dele em outros contextos. Porque adorar a Jesus, no nosso ponto de vista, é idolatria. Okay. Aí, beleza. Telles, assim que você falar, eu solto o seu tempo. Então, vamos lá. Adriano fez uma afirmação que a prática da igreja em adorar Jesus é uma prática errada. Adorar a Jesus é uma prática errada. O mesmo, na sua fala anterior, ele mesmo se contradiz, né? Ele auto se refuta. Não vou nem precisar trabalhar com refutação aqui, tá? Eu vou passar só informações bíblicas, teológicas e históricas para vocês, tá? Porque o mesmo disse que Jesus recebe sim, segundo a Bíblia Sagrada, algum tipo de adoração, tá? O que não é possível a nenhum outro ser. Mesmo se vocês são usados também a outros seres, a outras pessoas, a humanos, nós sabemos que usando aí qualquer obra, né, usando um léxico, usando uma gramática, você sabe, né, se você der aí um Google, se você procurar em um Strong, My Bíblia, né, My Bible, você vai ver que é um termo polissêmico e que esse termo usado, dependendo para a pessoa que esse termo é usado, ou dependendo do contexto ou da estrutura sintática, né? Porque em língua grega você tem ali caso, e caso indica a função sintática, né? Você vai ver que esses termos eles podem ser entendidos de forma diferente, dependendo de para quem o texto está sendo aplicado e também dentro da estrutura morfossintática, né? Mas assim, eu quero até então, primeiro eu mostrei essa incoerência do Adriano, né? Ele disse que é uma outra criatura, ainda que não seja a mesma adoração como ele colocou a Jeová. Então, segundo o Adriano, a mente dele tem uma adoração diferente para Jeová e uma adoração diferente para Jesus. Mas assim, então existe uma adoração. Então existe, de alguma forma existe. Depois o Adriano afirmou que a prática da igreja em adorar Jesus é errada. Então a pergunta, o argumento, né, não seria nem uma pergunta, é uma pergunta retórica, né? A Pedro, Paulo, João, né, e todas decapitado, quando João foi lançado na ilha de Pátimo, quando Pedro morreu crucificado, o que estava ali em questão era negar a Cristo como Senhor, como Quírios, e adorar os imperadores. É o contexto bíblico histórico dessa. Recusaram adorar o imperador e eles respondiam em alta e bom som. Não, o nosso único Quírios, o nosso único Senhor é Jesus Cristo, é Jesus. E não você, Nero, não você, Domiciano, Trajano, Décio e os demais. E morreram. Toda a igreja no século I, no século II, no século III,
morreram adorando a Jesus como Deus Senhor. Isso é fato histórico, é inquestionável, tá? Policarpo, discípulo direto de João, Inácio de Antioquia, toda a igreja no século como Deus Senhor, isso é inquestionável. A questão fica, se adorar a Jesus é um erro, se adorar Jesus, porque não é só um erro, o Adriano disse que adorar Jesus é idolatria. Idolatria. E idolatria é um pecado gravíssimo. É impossível alguém viver e cometer um pecado de idolatria na prática e ser um cristão, e ser um salvo. E adoraram a Cristo como Deus Senhor. Todos cometeram idolatria e então foram para o inferno. O Adriano terá que afirmar isso. E eu gostaria que o Adriano e todas as testemunhas de Jeová pegasse o cânon bíblico do Novo Testamento, os 27 livros, porque é um cânon bíblico que quem claro, na separação desse cânon bíblico, 27 livros, é a igreja que sempre adorou a Jesus como Deus Senhor. Então, Adriano terá que afirmar que toda a igreja, nesses primeiros 4 séculos, cometeram idolatria, foram para o inferno. E como é que o Adriano usa um cânon, usa uma Bíblia de uma igreja idólatra? É muito estranho isso, né? E outra coisa, eu gostaria de lembrar o Adriano que o tema aqui, Adriano, não é a Trindade, tá? Não seja desonesto intelectualmente, tá? O tema é se Jesus é Deus ou não, se Jesus pode receber adoração ou não, tá? A Trindade é um outro tema que a gente pode debater depois. Mas que Jesus recebeu adoração, isso é uma verdade bíblica. Isso é Adriano. Paulo era idólatra, Pedro era idólatra, João era idólatra. Os contemporâneos, aqueles que viveram no mesmo tempo, contemporâneos a Pedro, Paulo, João, Inácio, Policarpo, toda a igreja, segundo Adriano, era uma igreja idólatra e eram idólatras, então não foram salvos. E ele usa a Bíblia, né, cometeu um erro, porque a igreja adorou a Jesus, porque Jeová mandou adorar Jesus. Hebreus 1,6 está lá, e é inquestionável, tá? É inquestionável, segundo a história da igreja, segundo a chave linguística, segundo a lexicografia, que prosquinel ali é a adoração. Só não é para testemunha de para todas as traduções de nossas Bíblias, onde tem acadêmicos de verdade, tradutólogos, exegetas, linguistas, é adoração. Segundo Daniel B. Wallace. Tudo bem, o tempo do Teles eu vou parar aqui agora. Adriano, assim que você falar, solta o seu tempo. Então, gente, vamos fazer aqui um fundo histórico aqui dentro da Bíblia, né? Jeová, na verdade, era o pai, né? Então, a nação de Israel reconhecia Jeová sendo apenas uma pessoa, e essa uma pessoa era o pai. Então, o pai falou assim: não tenham outros deuses além de mim. Não façam para vocês imagens esculpidas, nem representação de algo que há nos céus, nem em cima, ou na terra, embaixo, ou nas águas abaixo da terra. Não se curvem diante delas, nem as sirvam, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Então, o primeiro e maior mandamento dado aqui para a nação de Israel, no quesito adoração, era que eles só deveriam adorar o Pai e Deus da nação de Israel. A nação de Israel reconhecia apenas o Pai como Deus dele. As palavras ditas pelo Pai, ela é repetida aqui, ó, Deuteronômio 6,13. É a Jeová, seu Deus, que você deve temer, e a ele deve servir, e pelo seu nome deve jurar. Novamente aqui está 10, Deuteronômio capítulo 10, vai dizer exatamente a mesma coisa, relembrando de novo para a nação de Israel a ordem de Jeová dada para eles. 10, versículo 20. É a Jeová, seu Deus, que você deve temer, e a ele é que deve servir e se apegar pelo seu nome. Mesmas palavras. Jesus debatendo com Satanás, aí Satanás pediu prosquinel para Jesus. Aí Jesus falou assim, ó: está escrito: adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado, ou adoração, apenas a ele. Então Jesus, para refutar Satanás, tem dois pontos aqui nesse argumento de Jesus que devemos levar em consideração. Primeiro, quem deve receber adoração? Jeová. É o Deus que lá em Êxodo é adorado. É o Deus que é adorado por Abel. Abel só fez um altar, não fez 3 e muito menos 2. Exijo adoração exclusiva. Não faça um objeto aí não, porque a adoração é diretamente para mim.
Aí a nação de Israel é relembrada disso. Quando chega em Jesus, Jesus reforça isso. Satanás, adora o teu Deus. Esse é um primeiro ponto. Adore o teu Deus. Quem que é o Deus de Satanás? Que Satanás deve oração é o pai de Satanás, que é Jeová. E esse mesmo entendimento você tem aqui, ó, em Jó capítulo 1, versículo 6. Vamos ver se tem Jesus aqui. Diz assim, ó: chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então aqui cita o Deus verdadeiro e cita os anjos, que são os filhos desse Deus verdadeiro, e entre esses anjos está Satanás. Então Luís diz exatamente, refutando isso, ele cita as palavras de Jeová para a nação de Israel, ele cita contra Satanás. Satanás, tu não tem que ser adorado. Quem tem que ser adorado é somente o Pai, é somente Jeová, é somente a Ele. O pronome aqui é pessoal, é singular, é Ele, não é nós, nem a mim. Se ele teria falado aqui, se colocando nesse ato de adoração. Não, Satanás, quem tem que ser adorado sou eu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus encarnado. Eu sou o teu Deus. Jesus não fez isso. Jesus usa as escrituras hebraicas para mostrar para Satanás a quem Satanás deveria adorar. E, claro, também aos seres humanos. E aí, Jesus ele sempre fez isso. Uma forma de provar isso, ô Teles, é justamente citando a prática dos judeus. Eles iam até o templo por ordem de Jeová, o Pai, e lá dentro do templo eles só adoravam o Pai. Eles não adoravam a Jesus Cristo no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo ele ia para a sinagoga, ele ia para o templo, ele ia lá para fazer o quê? Ele ia para adorar a Jesus? No livro de Atos, já que você diz que os cristãos adoravam Jesus, então Jesus foi adorado por Paulo. Vamos ver o que Paulo ia fazer lá no templo. Atos capítulo 17, diz assim, ó: então, viajando, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Versículo 2. Paulo, segundo seu costume, entrou e foi falar com ele, que era necessário que o Cristo sofresse e fosse levantado dentre os mortos. Paulo dizia assim, dentro da sinagoga lá, dizia assim, ó: este é o Cristo, este Jesus, que eu lhe estou proclamando. Então, Paulo não ia para se juntar com os judeus para adorar Jesus, muito pelo contrário, era para provar para os judeus lá que Jesus era o Cristo, não que Jesus Cristo era Deus, era o Cristo. E isso está de acordo com ir para o Pai. Mas vá, meus irmãos, e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês. Então, o Pai dos cristãos era o mesmo Pai de Jesus. E aí ele continua: para o meu Deus e Deus de vocês. Ou seja, Jesus aqui ele reconhece que o Deus de Tomé e dos demais discípulos era o Deus dele também, a quem Jesus adorou quando esteve aqui na terra. Então, Teles, aqui já identifica claramente a divindade, esse ato é direcionado ao Pai, não é a Jesus. E no decorrer da história humana, a nação de Israel só adorava o Pai. Quando chega no dia de Jesus, os judeus continuam adorando somente o Pai. E o próprio Cristo, que era judeu, que estava debaixo da lei judaica, também continuava adorando ao Pai. Aí você agora quer transformar o adorador em a pessoa que é adorada. Aí eu vou perguntar para você, dentro da prática dos apóstolos, onde que você pode mostrar um apóstolo adorando a Jesus, adorando ele? Vou te dar um exemplo. O homem que foi curado de cegueira, lá em João capítulo 9, versículo 38. Ele adorou Jesus por qual motivo? Por ele ser Deus do cego, do ex-cego no caso? Então eu gostaria que você abrisse a Bíblia aí e mostrasse o porquê, qual é o contexto dessa adoração que Cristo recebeu dentro da Bíblia. Se é por ele ser Deus ou se é por outros motivos. Ok, Teles, assim que você falar, eu solto o seu tempo. Ô, Teles, eu parei o seu tempo. Você consegue chegar um pouquinho mais perto para a gente ficar mais audível? Que ficou um pouquinho longe. Ficou longe? Que sua voz está um pouco baixa. Como você está longe, se puder ficar um pouco...
Espera aí que eu vou tirar aqui a capa do telefone, eu não gosto não. Não, fica tranquilo, seu tempo tá parado. Não é nem por isso não, tô preocupado mesmo com o meu telefone. É que é um iPhone, né, filhão? Aí eu não posso deixar ele cair, né? Mas deixa eu segurar aqui meu telefone que é até melhor. Vamos lá. Eu fiquei impressionado, né? Porque o Adriano falou isso, ele disse que Jeová é o pai de Satanás. Depois ele disse que Jesus não deve ser adorado pelos anjos. Também está gravado isso. Então, assim, eu agora não entendo mais. Eu devo obedecer a Jeová ou não? Jeová é soberano ou não? Porque o Adriano ele faz aquela teologia, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, ele assim, Jesus mandou adorar o Pai, Jesus mandou adorar Jeová, devemos adorar Jeová, devemos adorar o Pai. E eu não questiono isso. Nós devemos adorar ao Pai, nós devemos adorar o Eterno, o Hashem, o Hashem, como quiserem, né? Sem problema. Eu não nego a adoração à pessoa do Pai. Não nego. Toda a igreja adorou também ao Pai, assim como os apóstolos, assim como os judeus, né? Mas eu não estou aqui para falar da antiga aliança, tá? Eu estou aqui para falar da nova aliança, tá? Da ortodoxia neotestamentária e da ortodoxia histórica, que é a prática da igreja. Eu não estou aqui para falar de prática judaica, tá? De como os judeus pensavam, como os judeus acreditavam, progressiva, com a revelação progressiva, porque, por exemplo, na mente de um judeu da antiga aliança, ele só tinha sempre aquela ideia que é só na divindade, só um ser, só uma pessoa, então só o Pai deveria adorar a adoração, só ele é Deus, só ele é Senhor, que é o que está lá em Deuteronômio 6.4, Devarim, né, 6.4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor, o vosso Deus é o único Senhor, né? E estava lá. Mas quando nós olhamos para a teologia neotestamentária, e aí é judeu, é Paulo, é João, é Pedro, eles têm Jesus como Senhor, como Criador, como Deus. Quer um exemplo? O prólogo joanino. O prólogo joanino, Enarquei Rologos, Cai Rologos em Prostanteão, Cai Teós em Rologos. Na primeira sentença temos a pré-existência do verbo. Na segunda sentença nós temos Prostanteão, que o Logos estava junto ao Pai, em plena harmonia, companhia, comunhão, amizade. E na terceira sentença nós temos Teós, Jesus em Deus, e criar essa doutrina da adoração de Jesus. Não, essa teologia bíblica, ela é neotestamentária, ela é escriturística, ela é histórica, ela é canônica, ela é linguística, né? Nós a encontramos nos léxicos, na lexicografia. Nós encontramos essa teologia da adoração a Jesus em toda a cristandade em 21 séculos, principalmente os 19 séculos que antecedem a seita das Testemunhas de Jeová, tá? Que começaram com essa falácia. Na terceira sentença de João, no prólogo joanino, o teós sendo um predicativo pré-verbal anátro, define como essência não a lexicografia, a chave linguística, ou Adriano? Eu penso que todos vão concordar comigo que é a lexicografia e a chave linguística. Um outro erro que o Adriano cometeu: Jesus não deve ser adorado pelos anjos. Ué, eu não entendo, eu devo obedecer a Jeová ou não? Eu quero obedecer a Jeová, mas o Adriano não deixa. Porque Jeová, em Hebreus 1,6, ele diz, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu te gerei. Eu serei por pai, tu serás meu filho. E todos os anjos de Deus o adorem. O próprio Jeová, em Hebreus 1,6, manda adorar Jesus. Em Apocalipse 5,11 em diante, pena que eu não estou aqui com a Bíblia. Fone megalo, né, grande voz, dizia o quê? Digno é o Cordeiro de receber louvor, honra, glória, aleluia. Então está lá em Apocalipse, o próprio João relata isso, que Jesus é digno de receber honra, louvor, né? Tá lá no texto. Então eu não vou me voltar contra o texto bíblico, eu creio na Bíblia. E outra coisa, eu vou obedecer a Jeová, porque se Jeová mandou adorar Jesus, em Hebreus 1,6, eu vou adorar Jesus. Outra coisa é assim, mostra na Bíblia onde é que Jesus é Deus, mostra onde é que ele é adorado. Mostrei Hebreus 1,6, Apocalipse 1,11 e em diante, né? Agora que Jesus é Deus está no prólogo joanino, na estrutura joanina, tá? E ali, diga-se de passagem, estava com Deus, contra Sabélio, e o verbo era Deus, contra Ário, heresia reproduzida pelas Testemunhas de Jeová, que Ário que ensinava que Jesus era uma criatura e não um criador.
Ário ensinava que Jesus era um Deus pequeno, um Deus pequeno, demiurgo, né? Um Deus inferior, uma criatura. Foi refutado no concílio de Nicéia pelo pai da ortodoxia chamado Atanásio. Agora que Jesus é Deus, outro argumento aqui interessante, as testemunhas de Jeová dizem assim, não, na terceira sentença de João nós não temos artigo, então Jesus não é o Deus. Tá bom, João 20, 28 nós temos artigo. Quando Tomé diz, né, apecri por vocativo, morfologicamente nominativo, sintaticamente vocativo. Tomé invoca Jesus como Deus e Senhor. E olha que Tomé é judeu, tá? Tomé era monoteísta. Paulo era monoteísta, em Romanos 8,6 chama Jesus de Deus bendito eternamente. Paulo, que era judeu e monoteísta, escrevendo a Tito 2,13, ele diz, prosehomenotem macaria elipidacai, epifânia tes doxas tu megalofeu, cai soteros remão Jesus Cristo. Devemos aguardar a bendita esperança do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual nós temos ali a regra de Granville Sharp, tá? Em João nós temos a regra de Coral, e em Tito 2,13 nós temos a regra de Granville Sharp. E João 5,20, né? Nós temos ali que Jesus na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, de louvor, de adoração, que ele não é uma criatura, isso é claro. Isso é claro, está nos textos bíblicos, é uma verdade bíblica, é uma verdade teológica, é uma verdade escriturística, é uma verdade exegética, é uma verdade canônica, é uma verdade linguística. Nós encontramos essa verdade em 99,9% das obras acadêmicas e na maioria das traduções dos grandes tradutólogos, eruditos e linguistas da Bíblia. Nós de Inácio de Antioquia, quando ele indo para o martírio, ele disse, não me impeça, permita imitar a paixão de meu Deus. Nós temos que Jesus é Deus e Senhor, em toda a fé, em todo comportamento da igreja primitiva, da igreja do primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto século. Isaías 9,6 diz que Jesus é maravilhoso, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não estou em casa, mas em outro debate, vou usar lexicografia hebraica, tá? Vou usar lexicografia hebraica para provar, à luz da lexicografia hebraica, que quando diz Jesus lá é Deus forte, e Adonai Tsevaod, Melahol, Israel esquivodo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E João 12,41, Jesus disse que Isaías disse isso quando viu a glória dele. Eu fico com a Bíblia, eu fico com a verdade bíblica, escriturística, teológica, exegética. Eu fico com Jeová, que em Hebreus 1,6 mandou adorar Jesus como Deus. Mandou adorar Jesus, sim, Jeová mandou adorar Jesus. E por que não argumentar aqui, usar Hebreus 1,8, a qual utilidades ali em Hebreus 1,8 é nominativo, é predicativo ou é nominativo por vocativo? E Daniel B. Wallace argumenta, e a tradução de Daniel B. Wallace, não a tradução do Novo Mundo. Ali Jesus é chamado de o Deus, né? O Hotheos. Temos três deuses? Não. Temos um único Deus, três pessoas distintas em uma única divindade. É o credo atanasiano. Adoramos um Deus em Trindade, a Trindade e unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Eu prefiro ficar com Atanásio, o pai da ortodoxia. Eu prefiro ficar com Paulo, que diz que Jesus é Deus bendito eternamente. E eu prefiro ficar com Tomé, que disse Roquirismu, Roteosmu. Eu prefiro ficar com João, que quando ele escreve sobre o Logos, sobre Jesus, ele diz enarque em Rologos, cai Rologos em prostanteon, cai teós em Rologos. Vamos obedecer a Jeová. E eu termino essa minha fala aqui por enquanto. Adriano, você é testemunha de Jesus. Você é testemunha de Jeová, não é isso? Segundo Atos 1,8, eu sou testemunha de Jesus, tá? Porque Jesus, ele antes de ascender o céu, ele disse, vocês receberão o poder do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então Pedro, Paulo, João e toda a igreja sempre foram testemunhas de Jesus e não testemunhas de Jeová. Atos 4,12, só tem o nome dado debaixo do céu, que importa que sejamos salvos e que deve ser invocado, a saber, Yesu Cristo, Yeshua Hamashia, Yesu Cristo, Jesus Cristo. Bíblico aqui que Jesus recebe prosquinel, e mostrar dentro do contexto se esse prosquinel que está sendo dado a ele, se é pelo fato dele ser Deus de quem está dando o prosquinel. Infelizmente você não trabalhou isso até o momento, pode ser que esteja guardando aí para o final. Mas quando nós lemos na Bíblia aqui, por exemplo, uma ocasião em que Jesus ele está conversando com a samaritana, aí em João capítulo 4, versículo 21, ele fala para a samaritana assim, acredita em mim, mulher, vem a hora em que
e que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, o samaritano, nós, aí ele se inclui como adorador, ele cita ele mesmo como exemplo, ele diz assim, nós adoramos o que conhecemos. Aí no versículo 23 ele conclui dizendo assim, contudo vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, com espírito e verdade. Então Jesus aqui está mudando a forma de adoração, mas não a pessoa que é adorada. Ele diz que eles não iriam adorar mais num templo, era o que se fazia antes. Jesus está falando, ó, vai chegar um momento que vocês não vão mais precisar adorar nem aqui, nem em Jerusalém. Vocês vão adorar o Pai com espírito e verdade. Repito, ele está mudando a forma, o local de adoração, e não quem é adorado. Se ele quisesse mudar aqui alguma coisa em relação à adoração, ele poderia ter se incluído aqui como objeto de adoração. Os verdadeiros só adoram uma pessoa, e essa pessoa é claramente identificada sendo o Pai. Por que é o Pai? Porque é o Pai que é adorado já em Gênesis, em Levítico, em Deuteronômio, em Êxodo, em Números, em Reis. Em todo o contexto da Bíblia, nós vemos apenas uma pessoa sendo adorada, o Pai. Somente o Pai. Não tem pai e filho. Ah, mas você não pode usar o Antigo Testamento. É contexto histórico. E a galera dá uma só pessoa, sendo essa pessoa o Deus deles. E quem que é essa pessoa? Segundo o que Cristo ensinou para a samaritana, é a adoração ao Pai. Por que o Pai? No próprio Cristo, ele fala assim, o Pai está procurando a esses para o adorarem. Ou aqui é singular. O adorarem, não é nos adorarem. Jeová não atrai as pessoas até Jesus? Sim, mas com qual intenção? É para adorar Jesus? Não, porque o Pai atrai pessoas para si mesmo, para adorarem a Ele, Pai, com outra pessoa. Né? Então aqui Jesus ensinou para a samaritana a adorar uma só pessoa. E essa pessoa é o Pai. Tá, mas e Jesus? Quem é Jesus para a samaritana? Aí a samaritana no versículo 25 diz assim, ó, eu sei que vem o Messias, que é chamado Cristo. Quando ele vier, o Messias, dirá abertamente todas as coisas a nós. Aí Jesus responde para ela, eu que estou falando com você, sou ele. Então Jesus se identifica não como Deus com o Pai, ou Deus igual ao Pai, ou alguém que também merece adoração. Ele se identifica para a samaritana sendo o Messias. Ó, esse aí, o Messias, sou eu sou o Messias. Entendeu? Então, veja bem aqui a distinção. Jesus ensina para a samaritana a adoração. Ela se tornou adoradora do Pai. Somente do Pai. E ela entendia claramente quem era Jesus, e Jesus para ela não era Deus, era o Messias. Até porque Jesus falou abertamente sobre isso, ele sendo o Messias. Aí quando você vai para os livros de Atos aqui, você encontra a igreja sendo formada, e essa igreja, os cristãos daquela época, seguindo o ensinamento de Cristo. Não tinham o menor interesse em ser cristãos, eram pessoas pagãs. Olha o que eles, ao ver a estrela lá, ia sua mãe e prostaram-se. Eu vou ler aqui como está na tua Bíblia. E adoraram a criancinha. A palavra que aparece aqui é prosquinel. Então eles deram prosquinel para Jesus. Na tua Bíblia, tendenciosamente, coloca adoração aqui. Então o menino Deus foi adorado. Isso é crença católica. É crença católica, ou seguidor de Cristo. Eles vão até a casa procurando o rei dos judeus. Eles adoram essa criancinha aqui de mais ou menos 2 anos como rei dos judeus, não como Deus dos judeus. Como não para divindades. Nesse contexto aqui, Jesus recebe prosquinel por ele ser rei dos judeus. Onde está o rei dos judeus? Foi o que eles falaram. Eles não reconheciam Jesus como Deus deles, para eles prestarem adoração. E é exatamente tudo isso que se desenrola dentro da Bíblia.
Inclusive, quando Cristo morreu, ele era rei dos judeus. Era assim que Cristo se identificava, era assim que os apóstolos reconheciam Jesus, e era assim que até os inimigos de Jesus se identificavam ele sendo rei dos judeus. Aí você fala assim, Adriano, mas não, tem um relato aqui que diz que eles entenderam que Jesus Cristo estava se fazendo igual a Deus. Só que essa acusação ela é falsa, porque Cristo nunca bateu no peito e disse, eu sou o próprio Deus. E também ele refutou essa falsa acusação, dizendo mais ou menos assim, quer dizer que eu digo que sou filho de Deus, vocês querem me apedrejar. E vocês, com base nas escrituras, falam que são Deus, e vocês querem apedrejar a mim? Vocês que falam que são Deus. E a Bíblia está dizendo isso, as escrituras hebraicas falam isso, e ela não pode ser anulada. Então vocês estão certos a falar que são deuses. Eu sou filho de Deus. Aí eu pergunto para você aqui, quem era o Deus 4? Jesus falou assim, Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. É o meu Pai quem me glorifica. Aquele que vocês dizem ser o seu Deus. Então Jesus diz que o Deus daqueles judeus ali era o Pai de Jesus. Logo fica claro aqui, Teles, que os judeus ali, eles não adoravam Jesus. Nem os judeus que eram cristãos, que seguiam a Cristo. Nos últimos 10 minutos, eu até gostaria que você mostrasse. Nós já vimos aqui, no Antigo Testamento, todos os adoradores verdadeiros só adoram uma pessoa. Aí você tentou invalidar dizendo que você não segue o judaísmo, mas aqui mostra um contexto histórico, né? Afinal, é daqui que vem o Messias dos judeus. Nós vimos que Jesus ele ensinou para os seguidores dele que ele era o Messias e que apenas o Pai deveria ser adorado. Ele, inclusive, refuta Satanás citando Deuteronômio 6, dizendo que o Satanás deveria adorar ao verdadeiro Deus, a Jeová, porque é Jeová que deveria ser o Deus adorado por Satanás. Cristão, será que era Jesus? Para nós há realmente um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Aí o Pai é Deus dos cristãos porque é do Pai que procedem todas as coisas e nós existimos para Ele. E há um só Senhor, que é Jesus, por meio de quem são todas e a ascensão dele ao céu. Aí Paulo escreveu isso se referindo aos cristãos ali em Corinto. Olha, o nosso credo é que o nosso Deus é um só, o Pai. E Jesus é o nosso Senhor, ou nosso dono. Esse Senhor aqui não tem nada a ver com tetragrama. Tem nada a ver. Esse aqui é o senhorio que Jeová deu para Jesus. Deus o fez Senhor e Cristo, o Deus da igreja, é o Pai. Esse é o credo dos cristãos, lá daquela época. Entendeu? E aí eu gostaria que você avançasse nas suas argumentações, mostrasse que assim, se Jesus Cristo ele é adorado tanto na terra quanto no céu. Ele não recebeu prosquinel sendo antes de vir à terra. Ele só recebe prosquinel depois que ele se torna ser humano. Aí eu gostaria que você mostrasse Jesus sendo adorado, ou que vai ser adorado, lá no céu. Afinal, lá no céu tem anjo, vai ter os cristãos que são salvos dentro da sua doutrina, a grande multidão, um monte de gente. Então abre a Bíblia aí, ou cita o texto, que mostra que Jesus ele é adorado por todos os que estão no céu. Por gentileza. Ok, antes de passar para o Teles, só quero dar um recado aqui na rolagem. Ficar repetindo, testemunho de Jeová, trinitário, seja quem for, ficar repetindo toda vez a mesma palavra vai ser silenciado também, ok? E se comporta aí, porque eu tô vendo aqui, viu? Vamos lá, Teles, você tá aí? Teles? Assim que você falar, eu solto o seu tempo, cara. Então, existe não só no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, a adoração sim a Jesus, porque tem pessoas que acreditam que o termo precisa estar ali, ipsis literis, para ter adoração. Não, mas você tem todo o conceito, você tem isso dentro do contexto da perícope, dentro da compreensão do que é ser Deus, do que é ser Senhor. Eu disse ainda agora, morreu ali o rei Uzias,
Ele vê o Senhor assentado em um alto sublime trono, e os serafins, santo, santo, é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí quem diz isso, Adriano, não sou eu, é o próprio Jesus. E quem escreveu que Jesus disse isso não foi eu, Adriano. Que escrevi isso foi o apóstolo João. Penso eu, Adriano, que tanto Isaías, que tanto Jesus, quanto o próprio apóstolo João tem mais autoridade do que você. E o que Jesus diz em João 12:41? E idoso, né? Não precisa nem ser acadêmico erudito, mas qualquer um estudioso, alguém que é incoerente, alguém que não distorce as escrituras, sabe muito bem, porque foi dito aqui também que Jesus nunca disse que ele é. Ah, não leu o evangelho de João. Nunca compreendeu o evangelho de João. Porque tanto João escreveu sobre Jesus, dizendo que ele é sim Deus, Adriano, que é um Deus pequeno, um demiurgo, que é o mesmo Deus diário, né? É o mesmo Deus diário. O Deus de Adriano é uma criatura. O meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da igreja, o Deus dos apóstolos, o Deus de toda a igreja, é um Deus que não é criatura, mas é criador de tudo e de todos, como diz o próprio texto de João, como diz toda a escritura. João fala sobre Jesus. Enarquei rologos. Enarquei rologos. É o verbo em mim no tempo imperfeito, pré-existência do verbo. Kairologos em prostonteon, e o verbo estava com o Pai. Íntimo relacionamento e companhia, comunhão. E na terceira sentença, kaiteós, kairologos, kaiteós em rologos. O verbo, que ele é igual, coigual e coeterno com o Pai. Quem diz isso, Adriano, não sou eu, é João, a estrutura joanina. Quem diz isso é 99 dos concordarem, vocês decidirem sobre isso. Em João 8,58, o próprio Jesus disse, né? Antes que Abraão existisse, ego em mim eu sou. As testemunhas de Jeová distorce esse texto, faz uma péssima interpretação, e quem também diz que eles fazem uma péssima interpretação, é espúria, uma teologia apócrifa, uma teologia herética, uma teologia ariana, é o próprio Daniel B. Wallace e a lexicografia e a chave linguística. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Que tem implicações, Adriano. Vocês vão negar isso, claro, mas eu fico do lado dos eruditos, dos gramatólogos. Eu fico do lado da igreja que sempre adorou Jesus como Deus Senhor. Quem diz isso é toda essa vasta, esses vastos materiais, essa fé da igreja e o próprio Jesus. Porque isso tem implicações com Êxodo 13:14. Disse o Senhor a Moisés, vai Elohim el Moshe, erguer asher erguer. E disse, né, o Senhor a Moisés, eu sou o que sou. Jesus, ele diz que ele é o que é. Ele é o eu sou. O Adriano vai negar isso. Mas assim, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Adriano. Adriano, podemos adorar Jesus. Não como é o Pai adorado, mas adorar Jesus. Você, depois disso, você mesmo se contradisse quando você disse que só pode adorar Jeová. Que o próprio Jesus manda adorar Jesus. Jeová manda adorar Jesus. E aí, prosquinel ali, Adriano, não é o que você quer. O prosquinel não significa aquilo que você quer que signifique, Adriano. Quem determina o significado de eu devo obedecer a Jeová ou não? Adora a Jesus ou eu desobedeço a Jeová? Apocalipse 5:11 diante, o texto está lá. Que você disse que no céu não tem adoração a Jesus. Está lá. Digno é o Cordeiro de receber honra, glória, louvor. E o mesmo que o Cordeiro é digno, o Pai também é digno. Está no mesmo texto, está no contexto imediato, na mesma perícope. A pergunta duas perguntas que eu faço. Adriano, toda a igreja errou em adorar Jesus. Adriano, o Testemunho de Jeová usa a Bíblia, o cânon dessa igreja, de uma igreja idólatra. E a outra pergunta devo obedecer a Jeová ou não? Obedecemos a Jeová ou não? Porque Jeová mandou adorar Jesus. Hebreus 1:6 e Apocalipse também está lá. Muito bem, eu parei o tempo do Teles aqui, eu já vou passar para o Adriano. Tem um comentário aqui falando, Teles, não volta porque estão silenciando o seu lado da rolagem. Eu silenciei 3 pessoas que estavam repetindo direto as mesmas palavras. Então, é melhor prestar atenção. Não é que eu estou silenciando quem é a favor do Teles ou do Adriano. Eu estou silenciando quem está repetindo. Vamos lá, Adriano. Então, Teles, olha, aqui em João, capítulo 20, versículo 31, João escreveu assim, mas estes foram escritos para que vos atenção aqui de provar que Jesus Cristo é Deus e que deve ser adorado, mas sim que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus.
Não existe na Bíblia nenhuma profecia bíblica que diga que o Messias deveria ser adorado igualitariamente a Deus. Não tem essa profecia alguma. A nação de Israel não entendia que o Messias deveria ser adorado. Até no conceito errado deles sobre o Messias, ainda não era apontando como objeto de adoração, como alguém que deveria ser adorado. E João, que era judeu, ele escreveu claramente, ele entendeu claramente que Cristo era o Messias, Filho de Deus. Lá em 1 João 5,20 ele fala, ó, por meio de Cristo, Filho de Deus, veio e nos fez entender aquele que é verdadeiro. Aqui. Mas antes você citou, a igreja adorou Jesus? Não, porque eu já mostrei aqui no credo escrito pelo apóstolo Paulo, o credo dos cristãos, quando ele escreve assim, para nós, inclui ele, inclui todos os cristãos e discípulos daquela época que seguiam a Jesus, um só Deus era o Pai. Para eles, cristãos, Jesus era Senhor, e Senhor não recebe adoração, porque quem recebe adoração é o Pai, o Deus deles. Senhor não recebe adoração. Senhorio aqui não tem nada a ver com divindade, com posição de Deus. Senhor aqui com Jeová. Tem a ver com o fato de Jesus ter sido designado herdeiro, dono de todas as coisas. Que é exatamente o contexto de Hebreus capítulo 1, versículo 6, que você está aí vindicando. No versículo 6, o contexto falando, beleza? Que Jesus Cristo é o Filho, por meio de quem Deus falou e tal. Aí, no versículo 6 diz assim, ó, mas, olha quando que Cristo recebe prosquinel, olha quando que Deus dá ordem para os anjos. Olha só. Ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada. Quando é que surge essa ordem aqui, dada por Deus, para os anjos adorarem a Jesus? Quando Jesus é introduzido novamente como primogênito na terra, poderosíssimo e divino. É quando ele é primogênito, quando ele ainda está na terra. Quando Jeová introduz ou traz novamente Jesus, ou ressuscita Jesus, ele dá ordem para que esses anjos prostem-se diante de Cristo. Aí você diz assim, não, mas a palavra aí é prosquinel e o significado não é o que você quer dar, Adriano. É verdade. Eu não dou significado de palavra nenhuma. Mas não sei se você conhece um erudito acadêmico, renomado, no meio trinitário, no meio dos eruditos, chamado Edgar Johnson Goldspeed. Ele é trinitário igual você, ele é acadêmico igual você, mas aqui ele está dizendo lá na Bíblia dele que a ordem foi que todos os anjos de Deus se inclinem-se diante dele. Ele não usa a palavra homenagem, mas também ele não usa a palavra adoração. Ele refere-se aqui ao termo lá do texto, da palavra prosquinel, apenas ao ato de inclinar-se para Jesus. E é um ato de reverência, não de idolatrar. Por quê? Eu vou mostrar para você. Então aqui, olha, a ordem é dada para seres humanos? Não. É dada para os anjos de Deus. Quando? Quando Jeová traz novamente o seu, inclusive traduzida por outros eruditos trinitários, dando aqui apenas um ato de reverência para Jesus. Os anjos reverenciam a Jesus Cristo, não idolatram Jesus. E aqui, ó, por que eles fazem isso? Aqui está aqui a resposta, ó. Em Apocalipse capítulo 5, olha que os anjos, eles se inclinando diante do Cordeiro. Não é Jesus. Apocalipse 4:10 mostra que eles adoram aquele que está sentado no trono, dizendo, Jeová, nosso Deus. Então, quem está sentado no trono é Jeová, não é Jesus. Aí Jesus se achega diante de Jeová, pega o trono na mão, aí os 24 anciãos lá, eles cantam assim para o Cordeiro, ó. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus. Tá vendo? Por isso que eles prestam homenagem a Jesus, porque Jesus foi morto, prestam homenagem a ele, não adoração. E aí, continuando, e fez dele um rei, sacerdote e tal. Então veja aqui, olha, que os anjos, quem que os anjos adoram? Apocalipse capítulo 7, versículo 11, diz assim,
Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes. E eles, os anjos, se prostraram com o rosto no chão diante do trono e adoraram a Deus, Teles, a Deus, dizendo: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, o agradecimento, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Porque os anjos reconhecem essa pessoa que está sentada no trono sendo Deus deles. Isso é muito claro, então os anjos não dão adoração ao Cordeiro. Só 12, versículo 16 fala isso. Os 24 anciãos estavam sentados nos seus tronos diante de Deus e se prostraram com o rosto no chão e adoraram a Deus. Aí se você ler o versículo 17, eles referem-se a Jeová, é aquele que está sentado no trono. Então os 24 anciãos, as 4 criaturas viventes, todos os anjos e Jesus adoram a Deus, aquele que está sentado no até o futuro. Muito bem. Vão adorar somente a Deus, não a Jesus. Adriano. Valeu, Adriano. Teles, você tá aí, Teles? Assim que você falar, eu solto o seu tempo, cara. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo o Adriano tem ainda? O tempo do Adriano já esgotou, deu 30 minutos. Você tem ali praticamente 4 minutos e meio. Só que, depois que acabar o seu tempo, a gente pode prolongar se assim vocês desejarem. Pode, marca um outro momento, vê direitinho com o Adriano, e a gente vai fazer esse debate. Eu gostaria muito, quero muito, tá? Está lá na minha escrivania, tá? Está na minha biblioteca, na minha casa, né? Porque aí eu vou fazer questão de solidificar uma vez por todas tudo aquilo que eu disse aqui, não com minhas palavras, tá? Porque eu só disse aquilo que eu disse de cabeça, mas eu vou mostrar com fontes acadêmicas, lexicografia, sabe, linguista, historiadores, né? E por aí vai. Mas vamos lá, eu tenho o meu tempo aí para falar, né? Já estou falando? Tá. Então, mas Jeová também mandou adorar Jesus, Hebreus 1,6. Né? Tá lá, todos os anjos de Deus o adorem. Segundo a Bíblia, a teologia, a Bíblia diz que Jesus se fez menor do que os anjos, né? Porque os homens são menores do que os anjos. Você vê os próprios anjos, que são superiores aos seres humanos e às criaturas, reconhece quem é Jesus, sabe quem é Jesus. E quem é Jesus? É Deus, é o Senhor, é o Criador, é o Pai da eternidade, é o Emanuel, é Deus conosco. É o Sar Shalom, né? O Sar Shalem, é o príncipe da paz, é o El Gibor, é o Deus Todo-Poderoso. Os anjos sabem quem é Jesus. Está lá em Isaías. Os anjos clamavam, né? E diziam, né? Kadosh, 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 e Adonai Tsevaod, Melahor Israel Esquivodo. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa unidade é composta, como está lá em Devarim 6,4, chamar Israel Adonai Elohim, Adonai Errad. Vou provar no outro debate, segundo a lexicografia hebraica, a lexicografia hebraica e caldaica, que Errad, segundo a lexicografia gramática, é a unidade composta assim. Vou provar no Antigo Testamento várias passagens onde Jesus foi adorado, tá? Dentro da teofania, né? Dentro das teofanias ou cristofanias da Antiga Aliança, eu vou provar. Mas eu gosto muito de usar o Novo Testamento, a Brit Hadashah, né? Porque é a fé da igreja, é a nova aliança, né? E eu sou cristão, não sou judeu. Com isso eu não estou dizendo que não possa fazer aí um link, né? E fazer também uma defesa citando os textos do Antigo Testamento. Mas se nós já temos a revelação progressiva, né? A revelação maior, que é a escritura neotestamentária, para quê, né? Então eu termino essa minha fala. Adriano não respondeu se obedece a Jeová ou não, porque Jeová mandou obedecer a Jesus. Então esse conceito também que Adriano dá, que proskinel significa reverenciar, ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é soberano, que ele é o Senhor do universo, criador de todos e todos, nem o termo feoz na Bíblia, mas é o termo Kyrios, segundo Oscar Kuhlman, e foi assim. O termo Kyrios, naquele contexto dos imperadores, era divindade, era Deus, a igreja renunciou e respondia em alto bom som: adoramos só a Jesus como nosso Kyrios, tá? E não a você. Então, nós devemos obedecer a Jeová, adorar Jesus, e outra coisa, ser testemunha de Jesus, não de Jeová. Atos 4:8, Atos 1:8, Atos 4:12, só tem um nome dado debaixo do céu. Toda a igreja foi testemunha de Jesus e não testemunha de Jeová. Que Jesus é Deus, eu provei aqui nos escritos neotestamentários. Para João, é o grande Deus e o grande Salvador, segundo Paulo, Pedro, João e toda a história da igreja primitiva. Muito bem, como tá legal o bate-papo aqui, agora vamos fazer um bloco aqui só
Pergunta, resposta, réplica. Só pergunta, não é exposição. Pergunta aqui, responde aqui, faz a réplica aqui, ok? Somente isso. Vocês topam? E eu não vou colocar tempo para deixar a pergunta livre e a resposta livre. Mas não vale ficar dando muita volta para ninguém entender, ok? Então, Então, anfitrião, qual é o seu nome, filho? Sua graça? Wesley. Wesley, você é o anfitrião da live. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pelo carinho, tá? E a todos que ouviram. Não, cara? Mais um pouquinho não? Mais um pouquinho não? Pera aí, um minutinho só. É porque o meu telefone é iPhone. É lançamento, eu tenho que tomar mais cuidado com ele. Então vamos lá. É iPhone e é lançamento, né? É brincadeira, só para descontrair um pouquinho, né? Não importa, o importa é que estava no meu trabalho, estou no meu trabalho, estou tendo que trabalhar e conversar aqui. O tempo aqui ficou muito, muito difícil agora. Mas assim, pode aí ver com o Adriano, tá? Com o Adriano, depois com qualquer outro aí e tal, representante da CX. E aí depois a gente faz esse perguntas e respostas. Pode ser assim, Adriano? Ô, Teles e Adriano, segunda-feira à noite. Dá sim, eu concordo com o Teles, porque assim, ele gosta muito de usar obras acadêmicas, e aí ele está no trabalho, não tem como mostrar, né, a base dele. Aí, aqui, na verdade, Teles, foi só uma troca de ideia, só para a gente ter aqui, que você tem muitos argumentos para mostrar, 1 hora para mim, aí a gente faz esse debate mais preparado, no caso, né? Você vai poder mostrar suas obras, as fundamentações, explicar melhor, mais amplamente. Eu também. Fica melhor, já fica combinado dessa forma. E eu já deixo, cara, aqui, ó, um elogio para você, porque você viu que dá para debater com o Testemunho de Jeová sem precisar ficar atacando, sem você ser atacado, sem você ser menosprezado, nada disso. Dá para trocar ideia teologicamente aí de boa. O Atafona também estava conhecendo isso aqui da sua parte. Então, cara, é bom debater com quem tem conhecimento, Teles. A gente não deprecia você por você ter muitas obras, nada disso. A gente quer aí que não consegue nem entender direito a Trindade. Você tem bagagem teológica para debater. E a gente tem também, sabe? Então é muito bom, muito bom debater com você. Espero que aconteça mesmo esse nosso debate aí mais oficialmente, né? Aqui no canal do Teles. Aliás, do Wesley. E espero poder debater com você outras vezes. Certamente já está falando. Vai querer ter. Tá cortando essa internet, Adriano. Se a gente nos mantiver. Se a gente se mantiver nesse padrão, cara, dá pra mostrar assim, muito bons argumentos. Segunda-feira à noite, vocês conseguem? Pode ser. Para mim dá sim, dá. Para mim dá, tá? Agora. Pode falar? Pode, né? Então, dá sim, tá? Dá sim. O que eu vou falar aqui, eu penso que nós iremos poder debater sim ou não, se for da vontade de Deus, né? O Criador, né? Porque nós não temos o poder, né? De dizer, não, vamos debater. Se Deus quiser, se Deus permitir, né? E não houver imprevistos, né? Nesse caminho, vamos debater sim, entendeu? Mas assim, tem a minha palavra, que não acontecendo nada excepcional, estarei aí no dia para debater aí, no dia e no horário. Fechou então, 7 da noite, segunda-feira, ok? O debate, hein? Ok? Então é isso, Teles. Valeu, obrigado aí pela. Anfitrião, só aqui quem estiver ouvindo aqui, tá? Não é nada em relação ao Adriano que eu vou falar agora, não, tá? Sobre a minha pessoa aqui, eu vou demorar menos de 10 segundos. E já de antemão, eu quero me colocar aqui à disposição para outros debates também, tá? Eu sou arminiano, tá? Sou pós-tribulacionista, tá? Sou trinitariano, sou criacionista. Então, em inúmeros outros debates aí, tá? Eu tô aberto ao debate agora, tá? Show de bola, é isso aí. Então, parece que agora você não vai conseguir mais, né, Teles? Continuar? Obrigado aí, tá? Pelo carinho, tá? Adriano, um abraço aí, saúde e felicidade, tá, filho? Valeu, Teles, cara. Foi um prazer debater com você, cara. Inclusive, Teles, se você puder, hoje lá no canal Arena Apologética do Elton, eu e o Atafona vamos fazer uma live pra você. Assiste lá que você vai gostar.
É isso, é dando prosquinel para você, fica tranquilo. Não, tudo bem, tudo bem. Eu Tranquilo. Assiste lá que você vai gostar da live. Maravilha. 8h30 da noite. 8h30 da noite, a live lá do Atafone e do Adriano. É lá no vermelho, porque não pode falar YouTube, tá, gente? Então é lá no vermelho. Ó, segue aqui o perfil para vocês acompanharem.